Olá, eu sou a Aline Santos, da Fin4X, e esse é mais um episódio do 4XCast. E hoje eu tô com uma convidada super especial, a Raquel Sá, estrategista de investimentos de research da XP. Bem-vinda, Raquel! Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Adorei aqui saber que vocês têm um podcast com histórias de várias mulheres brilhantes. Então, tão Exatamente, honrada. você é mais uma delas. Obrigada. E, Raquel, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco do seu caminho, de como foi a sua trajetória até você chegar como estrategista de investimentos. Olha, o meu caminho ele é meio tortuoso, vamos dizer assim, né? Porque eu não tenho aquele caminho muito típico de uma pessoa que trabalha em research, né? Então, eu sou, a começo de conversa, eu sou formada em Relações Internacionais, então que é bem diferente. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu tenho 2 mestrados em Economia, e eu fiz esses mestrados ao longo, né, dos meus anos de experiência. Então, o primeiro mestrado eu fiz quando eu era novinha, eu tinha 23 anos. E aí eu trabalhava já com investigação corporativa. E aí, depois, eu queria muito estudar mais economia. Então, eu queria me especializar mais em economia. Eu fazia uma parte de conjuntura, mas era olhando para um outro lado ali, diferente de investigação corporativa. E aí, depois de, enfim, trabalhei no governo britânico no Brasil, como economista por muitos anos, né? Por ali uns 5 anos, mais ou menos. E aí, poxa, adorava meu trabalho, era bastante apaixonada. Mas eu procurava, assim, galgava novos... queria crescer, né? E pela estrutura mesmo, né, do governo britânico no Reino Unido, não tinha muito para onde ir. E eu queria... Ainda tinha essa vontade, eu trabalhava como economista, mas olhando para políticas públicas, que é algo que eu adoro, sou apaixonada até hoje. E eu falo que um dia eu volto. Mas eu queria ter a experiência do privado também, né? Eu até pensei, poxa, se é para um dia eu voltar e desenhar políticas públicas bem feitas, eu tenho que ter passado pelo setor privado, né? Para entender as necessidades reais, fora do acadêmico. E aí eu fui... aí eu fiz um outro mestrado, né? Que eu sentia que eu precisava de um pouco mais de bagagem em economia para trabalhar como economista. Que meu primeiro mestrado foi Economia Política Internacional. Então, eu tenho um pezinho na ciência política ali. E aí, bom, depois desse segundo mestrado, aí eu comecei a trabalhar na XP. Aí, enfim, comecei num time de... um time novo que era para... Basicamente, o meu objetivo ali era capacitar os assessores sobre o que estava acontecendo no mundo, né? Sobre essa questão conjuntural, para eles passarem para os clientes e tal, para eles levarem a parte de produtos. E aí, muita gente não, né, fica meio surpreso quando eu digo que eu só entrei para o mercado quando eu entrei para a XP. E eu tô na XP há 5 anos. E embora também muitas pessoas achem que eu sou um pouquinho mais nova, eu tenho 15 anos de carreira, então eu tenho 35 anos. Muito jovem. Parece um pouquinho mais jovem que isso. Mas então, assim, a maior parte da minha carreira eu ainda não passei no mercado, né? Eu passei fazendo outras coisas. E aí eu aprendi tudo que eu sei de mercado na XP, assim, vivendo, né? E aí eu acabei, enfim, entrei pro time de economia, fui pro time de research, e aí evoluindo ali no time de economia, trabalhando um tempo com fiscal, depois eu fui pra Rico, que é uma marca da XP, atuei como economista-chefe, e aí eu entrei para esse meu desafio atual há mais ou menos 1 ano, em que eu comecei a olhar, além da economia, também para alocação, investimento de uma maneira geral. E aí eu tô com essa cadeira hoje que eu olho de uma maneira geral para a carteira do cliente, olhando ali das classes de ativos, como que a gente olha ali, entre como que você casa, né, uma estratégia em ações com uma estratégia em renda fixa, né, internacional. Então, eu tô ali junto com o time de alocação do Arthur Wichmann, na XP também, fazendo essa pontezinha ali, sempre pensando no investidor final. Sim, pro cliente. Muito legal. Parabéns, gostei. Tentei fazer um resumo aqui da minha carreira. E quando, assim, foi o momento em que você percebeu a real importância da gente falar sobre a diversidade dentro do mercado financeiro? Olha, eu acho que... Eu estava até conversando isso ontem com algumas mulheres do mercado que eu encontrei aqui. E eu acho que eu tive o privilégio de crescer numa família que... Claro, a gente falava muito sobre esses temas, mas eu nunca senti, né, nenhum... assim, eu nunca fui privada de fazer
nada diferente do que o meu irmão, homem. Sim. Então, na faculdade, eu fiz uma faculdade que tinha muitas mulheres, porque eu não sou formada em economia, que tem muitos homens. Eu acho que eu teria tomado esse choque mais rápido. Maior, né? Como eu fiz relações internacionais, tinha muitas mulheres, né? Acho que até tinha mais mulheres do que homens. E eu acho que foi quando eu entrei para o mercado de trabalho. Acho que tinha uma ingenuidade ali de, poxa, mas por quê? Se a gente está falando aqui de igualdade de oportunidades, aqui falando de mulheres, né? E aí eu acho que foi quando eu entrei para o mercado de trabalho que eu comecei a ver a importância de se falar de diversidade tanto entre mulheres e homens, quanto diferentes classes sociais, diferentes contextos, né? Então, eu acho que quando eu trabalhei, eu acho que eu tive 2 passagens que foram marcantes para mim, assim, mais nova no começo de carreira. No início da minha carreira, quando eu tinha um colega que trabalhava comigo, meu primeiro trabalho, eu era muito novinha, eu tinha 21 anos. Ele trabalhava comigo e ele era de uma cidade do interior, de São Paulo e tal, a família dele de uma origem bastante humilde. E aí uma pessoa, um chefe nosso, veio falar que não ia levar ele para a reunião porque ele precisava ter umas roupas um pouco mais bonitas, né? Que o terno dele estava muito surrado, como é que ele ia ver o cliente assim. Eu olhei para aquilo, eu não acreditava que eu estava ouvindo, sabe? Eu falei, não acredito que isso existe. Eu não acredito que isso existe. Hoje, né? Que a gente está aqui, pleno, né? 2011, século 21, e eu tô ouvindo isso, né? De pessoas, enfim, educadas e, né? Sim, que não deveriam reproduzir deveriam reproduzir isso. Tipo, é claro que, né? Eu tinha 21 anos, obviamente, eu tinha muito contato com isso, mas eu não achava que, ao nível, né? Profissional, eu ia enxergar isso tão na cara. Eu fiquei muito revoltada ali na época. Eu lembro que eu puxei esse meu amigo, dei uma eu falei, por que você não falou isso? E, enfim, eu acho que aí eu comecei a ter mais essa consciência de que era muito importante que, quando você é novinho e você encontra pessoas de outros contextos na faculdade, no trabalho, você não entende qual é esse outro contexto. Pode ser um contexto social, pode ser um contexto familiar, pode ser um contexto, né, que é isso, da diversidade. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar no governo, aí eu tive também um choque aí na questão de, né, do papel da mulher no mercado de trabalho. Porque na minha família, minha mãe sempre trabalhou, minhas tias, todos os meus padrões de mulheres eram mulheres que trabalhavam, né? Tinham ali. Então, para mim, aquilo era o normal. Muito normal, né? Exato. Minha mãe, minha tia, minha avó, e todo mundo trabalhava, né? Igual os homens ali, né? Do olhar de uma pessoa jovem. E aí eu acho que... E eu também pensava, não, hoje, imagina, século XXI, tô aqui estudada, assim como os homens, imagina que eu vou sofrer algum tipo, vou ver isso, não vai acontecer. E aconteceu, não uma vez, não 2 vezes, de pedirem para falar com o meu chefe, de perguntarem quantos anos eu tinha, de, assim, diminuírem o que eu estava falando, inúmeras vezes. Eu acho que o choque maior foi quando eu tive uma chefe do lugar que eu trabalhava e ela era uma pessoa muito sexista, assim. E foi... Sabe quando você demora... Eu e minha chefe, a gente sofria... E aí era duplo ali, porque era uma pessoa que... A minha chefe, ela é de origem... Essa chefe na época, não essa que fez isso. A chefe dela, no caso. Essa minha chefe, ela é de origem indiana, que é uma minoria dentro do contexto britânico. E quando a gente... Assim, acho que passou uns anos pra gente entender o que a gente sofreu ali daquela chefe naquele momento. Parece que a ficha não cai ali no momento, não cai. né? Você vai... Eu falava assim, não, é outra coisa. Ela não é isso. Tipo, ela não foi com a minha cara. Mas calma, mas peraí. E aí você dá um passo pra trás e aí você vê de outra pessoa falando pra você. É claro que isso foi discriminatório. Aí você fica... Não. Então... Eu acho que foram uma série de pequenos choques de realidade, assim, para eu desenvolver uma consciência de que, cara, a gente ainda precisa falar muito. Muito. Sim, bastante. E essa é uma das experiências que te marcou profundamente e que reforçou seu compromisso com a inclusão de mulheres na sua área, da diversidade como um todo? Ou você teve algum... Eu acho que esse foi muito... esses episódios foram muito marcantes e eles foram, de uma maneira geral, falando de mercado de trabalho como um todo, né? Que quando eu me formei na faculdade, era muito jovem, eu acreditava que o mundo do século XXI não tinha espaço para isso, né? De pessoas jovens e estudadas. E aí eu vi que eu estava completamente errada. E aí eu acho que quando aí olhando para o mercado financeiro,
quando eu fiz o meu segundo mestrado, que eu estudei economia, primeiro foi economia e política internacional, eu escrevi sobre guerra cambial, uma questão bem de economia política mesmo. E no segundo mestrado, eu estudei no meu trabalho final, eu decidi estudar sobre mulheres em investimentos. De uma curiosidade. E foi muito curioso, porque eu resolvi testar eu falei, bom, agora que eu tô aqui na XP, eu tenho dados, né? Então, é claro que precisa totalmente, né? Você pega o dado agregado, ele é anônimo e tal. Mas eu resolvi testar se as mulheres eram mais avessas ao risco nos investimentos do que os homens. E eu tinha certeza. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa que eu vou achar que não, e aí eu vou falar pra todo mundo que isso tá errado, e que isso é uma premissa errada, e que olha que absurdo. E não. Eu confirmei. É real, né? E foi outro choque, assim. Eu falei, gente, como assim? O que tá acontecendo? E você controlava. E aí, quando você faz o teste estatístico, né? Você controla, ou seja, você quer explicar uma coisa. Eu quero explicar o que né, o que explica a menor volatilidade das carteiras das mulheres. Na verdade, de todos os clientes. Né? O que explica a volatilidade da carteira dos clientes? Aí você coloca uma série de fatores. Idade, quanto dinheiro está investido, escolaridade, perfil do investidor, blá, 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 e gênero. Né? Autodeclarado, que era pela ficha cadastral. E aí, em todos, deu positivo o gênero como relevante. Então, era assim, a mulher com perfil arrojado, a mulher com mais dinheiro, a mulher com menos dinheiro, a mulher... Todos, você controlava por todos os fatores o fato de você ser mulher. Claro que era menor, a mulher que tinha perfil arrojado, mais dinheiro, blá, 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 mas em todos, ser mulher era um fator relevante. Ou seja... Aí você entra no campo da economia comportamental, que eu não entrei, porque, enfim, foi só... Né? Aí seria outro trabalho. Mas eu estudei bastante, usei como base. E aí você entra em todo um outro campo que você fala, cara, as mulheres, elas são mais avessas ao risco em quase tudo na vida. E aí você vê por quê. E aí muito é pela responsabilidade. Aí você começa a ver pesquisa... a área da economia comportamental tem muita pesquisa, né? De surveys mesmo, né? E as mulheres respondiam, eu sou mais avessa ao risco, porque se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, com o meu... Tipo, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar da minha mãe? Do meu pai? Do meu filho? Do meu vizinho? Do meu cachorro? Era uma responsabilidade, ela carregando o peso do mundo. E você vê isso na aversão ao risco. Então, por mais que as mulheres chefiem mais lares no Brasil, financeiramente, elas ainda, não se sentem aptas o suficiente para investir, e 2, acham que tem que tomar menos risco. Sim. É uma loucura. É impressionante, né? Como que isso interfere nas nossas decisões e como que a gente vê o mundo também. Exatamente. Então, esse foi... Eu acho que depois desse trabalho, eu falei, nossa... Se eu achava que a gente tinha que falar, agora fala muito mais. E pensando nisso, quais ações você tem adotado atualmente para se conectar, apoiar, incentivar outras mulheres na sua trajetória, investir melhor? Como que você lida com isso? Olha, eu tento fazer, assim... Eu acho que muito do que me ajudou, tem me ajudado e deve seguir me ajudando na carreira inteira... É você olhar exemplos, né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava no governo, tinha uma pessoa que trabalhava, uma executiva que trabalhava no Ministério da Fazenda, e eu era fã dela. Eu falava, Jesus, eu lembro o nome da Priscila, não lembro do sobrenome, é excelente. Ai, a Priscila é demais, olha aí, ela chefia essa equipe enorme na Secretaria de Política Econômica e tal. E aquilo me dava uma vontade, eu falava, gente, eu quero ser ela no futuro. No futuro eu quero ser você. Uma inspiração de verdade. Uma inspiração ali, né? Carne e osso com você, na sua frente, trabalhando ali, trocando. Não era nem alguém, ela devia ter uns 10 anos a mais que eu. Então, era próximo, né? Então, eu tento ser, né? Tento ser um exemplo para mulheres mais jovens que estão entrando no mercado. Então, todo mundo que vem falar comigo, Instagram, LinkedIn, e-mail, WhatsApp. Você me respondeu, inclusive. Eu respondo tudo que eu posso. Às vezes eu esqueço, mas assim, toma café, fala não sei o quê. Falo, cara, eu acho que é meio inútil. Eu falo, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu tento dar alguma dica, então eu tento compartilhar a minha experiência. Então, dessa maneira mais indireta. Tentando, né, pensando em eu mais jovem, que eu acharia o quanto foi valioso para mim. E também, ao mesmo tempo, coisas mais proativas, né? Então, esse trabalho, poxa, toda vez que eu consigo, eu
reescrevo alguma coisa sobre ele, coloco no LinkedIn, né? Toda vez que eu tenho... assim, quando eu falo hoje como estrategista de investimentos, né? Eu olho muito pro varejo. Eu gosto muito do investidor pessoa física, do investidor que tá começando. Porque eu acho que é isso. Eu acho que às vezes E eu penso muito na mulher, porque a mulher, a gente quer saber tudo antes de dar aquele passo número 0. Então eu tento... entender, né? Quer entender? Então, cara, se a gente quer entender, o que eu posso fazer para que mais mulheres entendam? Então eu tento trazer para a realidade. E muita gente pergunta, mas é tão didática. Eu falo, cara, eu falo do jeito que eu entendo. Sim. E do jeito que, se eu quisesse que alguém me explicasse, é como eu entenderia. Sim. Então eu tento sempre trazer isso pro dia a dia de todo mundo. Né? Então, se tem uma amiga que me pergunta, eu invisto num CDI ou num CDB? Aí eu, mando um áudio de 5 minutos. Não, veja bem, não é assim. Sim, precisa avaliar outras, né? Então, a gente tenta atuar no micro, né? Como a gente consegue ali com quem a gente conhece. E, poxa, é isso. Sempre topando, né? Tá aqui, podcast, falar sempre que me convidam. Eu tenho também... Eu sou uma das fundadoras de um portal de economia que chama Terraço Econômico. Sempre, enfim, tento manter a chama acesa ali. Tem muito estudante que escuta a gente. Então, eu acho que eu tento fazer minha parte. E, claro, né? Pensar naquelas experiências que eu tive. E a gente tem os nossos vieses inconscientes, né? Sim. Então, eu acho que tentar trabalhar neles e reconhecer quando a gente também erra, né? Tipo, cara, será que eu julguei essa pessoa aqui, né? Pô, eu penso... Sim, a gente erra também, né? Então, reconhecer o erro que a gente pode cometer com vieses inconscientes e tentar agir diferente. Com certeza. Perfeito. E agora a gente tá indo pro final. Se você pudesse jantar com uma líder, assim, quem você jantaria? Olha, eu pensei aqui em alguém que me inspira, que é uma inspiração incrível, que é a Michelle Obama. Né? Maravilhosa. Se eu puder aqui, eu posso escolher qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A gente sonha alto. Exato. Cara, ela é assim... Eu já gostava dela, por alto, saber as iniciativas e tudo mais. E aí, eu ouvi o podcast dela, que é o livro dela, né? Mas o podcast, não sei, me fez me sentir juntinho. Eu me senti mais amiga próxima, dela. Né? E ela é uma pessoa tão incrível. Muita garra, muita... Ela, assim... A maneira como ela fala, tanto da carreira, quanto do relacionamento, quanto do papel dela como mãe. Eu acho incrível como ela coloca muitas vezes que... você vai entrar pra política, ela fala, hoje eu tenho outras prioridades. Eu quero que minhas filhas... Eu quero criar minhas filhas até, né? Por mais um tempo. Sim. Eu quero estar aqui. Eu consigo atuar na política por outras frentes. E não é mentira, ela atua. Tudo que ela... Eu acho que ela tem um equilíbrio que é admirável, assim. Sim. De não ter medo de falar, olha, eu saí desse trabalho que eu tinha, que eu era incrível, pra apoiar meu marido, e isso não me faz menor. Tipo, eu tava ali, a gente é um time. Porque eu acho que tem muito isso, né? Independente ali de... enfim, acho que em termos de relacionamento, ainda se fala muito disso, né? De extremos. Sim. Não, ou você é sozinha, isso, siga a sua vida. X ou é Y. Ou não, é o homem ou a esposa, ou né, quem quer que seja tá sendo um entrave na sua carreira. Não, eu acho que ela é um modelo que mostra que é possível, né? Sim, também acho. Um filme, uma série ou um livro que te inspira? Cara, eu gosto muito de ficção, assim, ficção, né, romance nesse sentido, histórico. Então, eu sou muito apaixonada pelo... eu li recentemente a biografia da Anita Garibaldi. Que legal. Eu tava viajando no Sul e eu lembrei o quanto eu gostava dela quando eu assisti A Casa das Sete Mulheres, quando eu era criança. Foi a primeira coisa que me veio. Deus, ela era incrível. E aí, eu gostava da personagem. Aí, eu falei, cara, eu não sei nada da vida dela, além do que eu assisti na Casa das Sete Mulheres. Então, eu quero saber mais. E eu li, pesquisei uma biografia, enfim, escolhi uma. Ela tem algumas. E eu escolhi uma que é contada por um... É como se fosse contada por um homem que foi apaixonado por ela a vida inteira. Que era um amigo de infância. Que legal. Que não é com quem ela casou. E aí, um capítulo é ele contando dos olhos dele e o outro ele contando dela. É muito legal. E eu fiquei mais apaixonada, assim. E, poxa, é uma inspiração. Eu lembro que depois que eu terminei o livro, eu falei pra minha mãe... Poxa, chato, né, que eu nasci nessa época. Eu não posso revolucionar muita coisa. Mas, enfim, a gente tenta, né? Mas você tá revolucionando. Ela é uma pessoa incrível. Então, foi uma biografia que eu me apaixonei. E pra gente encerrar, se você não fosse uma executiva do mercado financeiro, o que você seria? Atriz. Atriz, que legal! Eu faço teatro.
Eu quase fiz demais. artes cênicas de faculdade. Aham. Sou apaixonada por A minha teatro. irmã é atriz. Ai, que legal! Eu Aham. acho uma carreira lindíssima. Também acho. Não tive coragem, mas Aham. admiro muito as É atrizes. muito legal mesmo. É. Sou apaixonada também. Não tive coragem, é muita pressão, é muita exposição, morri de medo. Falei, não, vou me esconder aqui nos livros. E aí tô aqui no E podcast. você está aqui agora. É. Ai, Raquel, muito, muito obrigada por você estar Imagina, aqui um comigo. prazer. Foi incrível te conhecer um pouquinho mais. E seja muito bem-vinda sempre aqui na Fim4X com a gente. Obrigada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, pelo evento, pelo podcast, enfim, sou fã de vocês e foi um prazer. Sempre que quiserem, podem me chamar. Obrigada. Obrigada, querida. Pessoal, obrigada. Esse foi mais um 4Xcast. Espero vocês no próximo.